Cumprimentar os meus irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Quando os irmãos encontrarem, encontre o versículo de número 1. E nós faremos essa leitura. Amém? Assim diz o texto sagrado. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma mãe judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Olha o versículo de número 5 agora. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números, de sorte que essa igreja crescia. Amém? Meus irmãos, eu estou muito feliz por tudo que nós estamos vivendo nessa oportunidade aqui, juntamente com os irmãos nesse campo de trabalho. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jairo, que está nos recebendo tão bem, pastor Jairo Santana. Ele esteve mostrando o templo para mim aqui, irmãos. Eu tive o privilégio de andar tudo isso aqui com ele. Me mostrou tudo. Muito bonito. Eu até mesmo disse ao meu pai nessa tarde que isso aqui é de maravilhar os olhos de qualquer um. Extraordinário. Nós estamos bem fascinados com tudo que vimos. Estou muito feliz também de estar aqui juntamente com meu amigo, presbítero Gesiel, que está nos recebendo, fez o convite, a minha gratidão. Irmãos, mais uma vez eu gostaria de apresentar o meu mais novo livro, que nós passamos ele por uma revisão e também uma nova capa, o livro Pregação Cristocêntrica. Pregação cristocêntrica. A ênfase central desse livro é justamente entronizar a mensagem de Jesus. Um dia um comentarista, um grande expositor da história, ele disse uma frase: o púlpito deve ser o trono de onde Deus governa o seu povo. É através da pregação bíblica que Deus redireciona a vida do seu povo. E a proposta desse livro justamente não é falar sobre os métodos de sermão, não é falar sobre a metodologia da pregação, mas falar sobre a importância da mensagem centralizada na pessoa de Jesus, pois ele é o assunto principal da pregação. Nós falamos nesse livro sobre os desdobramentos históricos, os momentos que a pregação enfrentou, como que os pregadores viveram frente aos momentos da história, e depois também nós falamos da pregação na atualidade. Infelizmente, nós apresentamos os desvios da pregação, nós apresentamos algumas coisas que têm sido chamadas de pregação, mas que não contém a originalidade, a proposta fundamental que é Cristo. E num último momento,
nós falamos sobre a pregação cristocêntrica, a mensagem de Cristo como uma proposta relevante para a igreja atual. Depois você passa ali na livraria, faz uma oferta na minha vida e eu te dou um livro, combinado? Meus irmãos, o texto que acabamos de ler nos apresenta a vida de um personagem conhecidíssimo na história sagrada. Nessa manhã, o Senhor nos desafiou a pensar um pouco acerca do texto temático, do texto do tema, falando acerca da importância da metanoia, de uma mente concentrada nos propósitos de Deus. E agora eu quero continuar pensando acerca da necessidade de viver uma vida concentrada em seus propósitos, fundamentando, baseando a minha mensagem na vida de Timóteo. Eu escrevi algumas coisas, o Senhor foi gerando algumas coisas, nutrindo algumas coisas no meu coração, e eu gostaria de pregar uma mensagem ao coração dos adolescentes, da igreja, e eu creio que dentro do tempo que me foi confiado, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vivemos uma experiência muito especial com o Senhor nessa manhã. Nessa manhã Deus visitou a vida de muitos adolescentes, de muitos dos nossos irmãos, e eu disse, irmão, nesse altar, disse nesse púlpito, que eu acredito que Deus pode continuar fazendo coisas grandes. Eu acredito que Deus pode continuar visitando vidas, porque Ele de fato é o mesmo Senhor que estivera conosco. Mas uma coisa que eu preciso da sua atenção e eu preciso da sua disposição para adorar ao Senhor. Porque eu creio que se juntos nós concentrarmos um culto de adoração ao Senhor, Deus nessa noite mais uma vez pode visitar a nossa vida com sinais poderosos, com sinais miraculosos. A vida de Timóteo é uma vida muito conhecida dentro da história sagrada. Timóteo ficou conhecido como filho espiritual do ministério do apóstolo Paulo. A história é muito conhecida. Há 5 anos atrás, Paulo tivera na mesma região que agora ele está, entre as cidades de Derbe e Listra. Eu disse que há 5 anos, na sua primeira viagem missionária, Paulo estivera naquela região, pregou o evangelho nas cidades vizinhas, e agora passou-se o tempo, Paulo regressa àquela região, e é interessante que ele vai encontrar uma comunidade de irmãos, ele vai encontrar uma comunidade de cristãos, e não só isso, ele vai receber alguns relatórios acerca daquela região. Dentro dos relatórios que será apresentado ao grande apóstolo Paulo, um deles ganha destaque a partir do capítulo de número 16. A Bíblia diz que os irmãos contam ao apóstolo, os irmãos falam a Paulo que dentro da comunidade de irmãos que está localizada em Listra, havia um jovem que ganhou destaque pelo seu testemunho. É interessante que os irmãos vão falar acerca da vida desse jovem. Os irmãos vão apresentar o testemunho desse jovem ao grande apóstolo Paulo, mas sem a necessidade que ele mesmo falasse acerca de si, mas que as pessoas passaram a falar da sua conduta e do seu bom testemunho. Algumas coisas começam a chamar a nossa atenção, algumas coisas começam a abrir a nossa mente. Timóteo é um jovem que desde a sua infância, ele precisou conviver com a necessidade de uma escolha que seria definitiva em relação à sua vida. Se não, observe, na minha e na sua Bíblia está escrito que Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. Essa informação parece não ter sentido nenhum,
mas na verdade ela é extraordinária. E o meu desejo não é pregar nada que você nunca ouviu. Na verdade, nosso sentimento é usar as Escrituras e através dela pregar uma mensagem que possa alimentar a sua vida e gerar a partir de hoje uma perspectiva definitiva acerca das decisões que você precisa tomar. Timóteo convivia com uma verdadeira bifurcação. Timóteo convivia diante de uma decisão necessária. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada afirma, está escrito, que ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. E o que essa informação tem a nos ensinar? Quando nós observamos, propriamente dito, adolescentes, eu preciso que vocês estejam aqui comigo, porque essa mensagem pode ser a mensagem da sua vida. É interessante que quando o escritor que está redigindo esse texto deu destaque a essa informação, ela é muito importante. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, a cultura da mãe de Timóteo, é uma cultura marcada por algumas características distintas, e são elas: primeiro, devoção. Desde a infância, a criança é ensinada dentro da cultura judaica que ela precisa ser devota, ela precisa ser rendida ao plano de Deus, à vontade de Deus, ao santo e único Deus. É interessante que uma das outras características da cultura judaica é uma cultura regrada, é uma cultura disciplinada, marcada pelo alinhamento aos princípios. Desde muito jovem, desde a infância, a criança é ensinada que ela precisa conviver uma vida disciplinada, uma vida regrada. Agora, quando nós observamos a cultura do pai, a Bíblia diz que ele é filho de pai grego. A cultura grega é conhecida pela filosofia. A cultura grega é conhecida pelo relativismo. O que é o relativismo? A minha verdade não é a sua verdade, porque a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Dentro da cultura grega também há algo chamado libertinagem. Dentro da cultura grega há algo chamado libertinagem. Então, quando nós olhamos para essa informação, e eu volto a minha fala e digo que desde a infância, Timóteo precisou necessariamente tomar uma decisão certeira. Tudo isso tem a ver com a sua escolha, a cultura da mãe, a ouvir os ensinamentos da mãe. A mãe é judia, e agora a mãe passa a ensinar a vida de Timóteo, que ele precisa viver uma vida de princípios, uma vida de devoção, uma vida disciplinada. O pai, dentro da sua cultura, não ensina nada disso para ele. Eu não estou dizendo que o caráter do pai é dúbio, mas eu estou dizendo culturalmente que o pai não dizia nada disso para ele, porque dentro da cultura o pai só ia ensinar a ele que ele precisaria ouvir os grandes filósofos, os grandes relativistas, os grandes libertinos. Aí, aqui está o checkmate da mensagem na vida de Timóteo. Eu estou pregando, propriamente dito, aos adolescentes e a toda a igreja, e eu preciso que as mães que estão aqui, os pais que estão aqui, me cubra de oração agora, porque há algo muito interessante que o Senhor colocou no meu coração. Se Timóteo não se rende à cultura da mãe, nessa noite, certamente eu não estaria falando acerca da vida dele. Se Timóteo não ouve os bons conselhos da sua mãe, certamente nessa noite eu não falaria do seu legado. Se Timóteo não escolhe a cultura da mãe, certamente ele não seria um dos pastores do ministério do apóstolo Paulo. Ele não seria alguém que eu estaria falando nessa noite, mas porque ele escolheu uma vida de princípios, uma vida de devoção, uma vida disciplinada, e rompeu com a cultura libertina, pecaminosa, relativista. Nessa noite eu posso dizer para você que a boa escolha de Timóteo determinou
toda a jornada, determinou toda a sua vida, porque escolhas certeiras alinham uma vida de propósito. Escolhas certeiras te colocam diante de uma vida de propósitos. Adolescente, eu quero profetizar na sua vida. Irmão que me ouve, irmã que me ouve, eu quero pregar nessa noite sobre a necessidade de você ter uma vida concentrada nos planos de Deus, ao ponto das suas escolhas serem certeiras, porque se as suas escolhas forem certeiras, certamente elas vão glorificar a Deus, certamente elas vão glorificar e reconhecer o propósito de Deus. Eu creio pelo qual estou pregando nessa noite, porque diante de escolhas certeiras, diante de boas decisões, uma das coisas que eu decidi no meu coração é viver uma vida regrada pelo princípio da palavra. Quem vive uma vida regrada pelo princípio da palavra não corre o risco de tragédias. Timóteo foi alguém que alinhou a sua vida ao santo propósito de Deus, e o propósito de Deus abriu direções intermináveis para ele seguir diante da rota da chamada de Deus. Então, frente a tudo isso, a primeira coisa que eu posso aprender com Timóteo é que nós vamos conviver com a necessidade de uma escolha certeira. A vida é um processo, e é dentro da vida que Deus nos colocará diante da necessidade das maiores escolhas da nossa vida. E certamente, diante da necessidade das escolhas, uma das grandes escolhas da vida é o que você será, é o que você fará acerca da sua vida. Timóteo é alguém que escolheu desde muito cedo estar alinhado ao propósito e à vontade de Deus, porque uma vida próxima ao santo propósito de Deus, uma vida alinhada ao propósito de Deus, é uma vida que corresponde às bênçãos do Senhor. Por isso eu preciso que você nessa noite seja muito sensível e espiritual, para entender que as suas decisões podem determinar a sua jornada. Porém, se você escolher errado, porém se você escolher distante do propósito de Deus, você pode cavar terríveis crises para você, você pode cavar terríveis tragédias na sua vida. Mas hoje o Espírito Santo, que é aquele que nos direciona ao altar das boas escolhas, ele prega no meu coração, e ele também prega na sua mente, sobre a necessidade de você escolher a vontade de Deus para a sua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Bendito é o nome de Jesus. Se Timóteo escolhe errado, nós não falaríamos acerca da vida dele. Se você escolher errado, talvez ninguém conhecerá a sua história. Mas se você escolher estar alinhado ao propósito de Deus, eu não falo de reconhecimento da terra, mas o céu reconhecerá a sua escolha. O céu reconhecerá as suas decisões. Continuando, aí nós vamos entender algumas coisas muito incríveis na vida desse jovem. Nós vamos descobrir algumas coisas muito extraordinárias. Por quê? Quando Timóteo é apresentado a Paulo, é interessante que ele não é apresentado como um grande pregador. Ele não é apresentado como já pastor de uma comunidade. O primeiro título que Timóteo recebe é o título de discípulo. Porque antes de qualquer coisa, a característica fundamental da nossa fé é ser reconhecido como discípulo.
Irmão, não importa nenhum outro título, não importa nenhuma outra nomenclatura, ao menos que o céu olhe para você nessa noite, olhe para mim e para você dentro desse templo, e nos reconheça na qualidade de discípulos, que estejamos prontos ao serviço do Senhor, porque discípulo é alguém que está pronto para ser primeiro direcionado. Discípulo é alguém que primeiro também está decidido a seguir os caminhos do seu mestre, a seguir os padrões que foram ensinados por aquele que ministra, por aquele que direciona. Então nessa noite eu preciso te lembrar, o mestre dessa igreja ainda é Jesus, o Senhor dessa igreja ainda é Jesus, e os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos que ministram o nosso discipulado, e os ensinamentos de Jesus ainda são os mesmos: ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que isso significa? Jesus ensinava os discípulos que não adianta nada amar na vertical se o amor na horizontal não está funcionando, porque é na horizontal, é entre os irmãos que nós manifestamos o nosso discipulado. E eu estou certo nessa noite que Jesus está encontrando discípulos, que Jesus está encontrando pessoas que estão abrindo o coração e dizendo a Ele: Senhor, pode me enviar, pode fazer de mim o que quiseres, pode direcionar os meus caminhos, porque eu estou pronto para cumprir a tua vontade, a tua direção, porque a tua direção é melhor, a tua vontade é melhor, o teu caminho é melhor. Deus está chamando discípulos nessa noite, bendito é o nome de Jesus. Me permita provocar um pouco, me permita interagir com você. Você vai olhar para esse irmão que está do seu lado, não precisa tocar, não precisa fazer nada, você só vai olhar para ele e você vai perceber se ele tem a característica de um discípulo. E como que você identifica um discípulo? Se você olhar para ele e ele estiver com o coração totalmente aberto para cultuar, sorridente, com glória a Deus na boca, pode ter certeza que aí tem um discípulo, porque uma das características do seguidor, o seguidor só quer o que Jesus pode dar, ele só quer pão, só quer peixe. Agora o discípulo está pronto para ouvir ele dizer: ide, pregai o evangelho, ide, pregai o evangelho. Pode olhar, irmão, tem discípulo ou tem seguidor aí do seu lado? Tem um Timóteo aí eu sei que tem. Aqui é a casa do Timóteo de Deus nessa noite. Ele está nos chamando para a sua obra. Oh glória! A primeira característica, Timóteo escolheu de forma certeira. A segunda grande característica, antes de qualquer título, Timóteo foi reconhecido como um discípulo. A terceira característica de Timóteo, sua disponibilidade. Porque é interessante que o texto vai dizer que quando o apóstolo conhece o que estão falando acerca de Timóteo, ele vai até Timóteo. E o texto diz assim, que ele não pergunta para Timóteo: você quer ir comigo? Ele já é discípulo. O discípulo sempre está pronto. O discípulo sempre está pronto. A Bíblia diz que Paulo chega diante de Timóteo e o toma para a continuidade da obra. O que eu acho interessante é que eu não vejo no texto Timóteo dizendo: eu não vou não, eu vou ficar, o meu nome está correndo nessa região, as pessoas estão falando acerca de mim, é agora que eu preciso ficar aqui, porque as pessoas vão falar de mim aqui, as pessoas vão fazer o meu nome correr toda uma região. Paulo chega nele e diz assim: você vai comigo e acabou.
E você vê que Timóteo, na sequência do texto, ele continua a jornada com o grande apóstolo Paulo. Sabe o que Deus está procurando, adolescente? Sabe o que Deus está procurando, igreja do Senhor, nessa noite? Deus está procurando pessoas que tenham disponibilidade ao serviço do reino. Deus está procurando pessoas que tenham disponibilidade a se dedicar na causa do reino de Deus. Eu não estou dizendo a se gastar na causa profissional. Isso Deus vai te dar capacidade, Ele vai te gerar todo o recurso necessário. Agora, se tratando da obra, lá você é contratado, aqui você é disposto, aqui você precisa estar disponível. Deus está procurando jovens, adolescentes, irmãos, irmãs que digam ao seu coração e digam ao céu: Senhor, pode contar comigo na tua obra, pode contar comigo na tua obra. Se é para acompanhar o companheiro, eu estou junto com ele. Se é para orar pela vida do pregador, eu vou orar por ele. Se é para interceder, eu vou interceder. Se é para cantar, eu vou cantar. Se é para pregar, eu vou pregar. Se é para gerir, Pai, eu vou estar pronto para fazer o teu trabalho, porque eu estou disposto para que a tua obra continue funcionando. Porque entenda uma coisa: se a obra de Deus funcionar, tudo vai funcionar. A obra não pode parar. A obra não pode parar. Então esteja disposto, esteja disponível para que Deus te use para a excelência e a continuidade da sua obra. Se coloque na qualidade de vaso de barro. Se coloque na qualidade de alguém que está pronto para Deus te usar. O vaso de ouro é bonito ouro. Agora o vaso de barro, ninguém dá nada para ele, mas o que está dentro dele é resistente, porque a excelência do poder e do nome de Jesus. Pode alguém olhar para você e não te dar nada, mas dentro de você está quem você representa. Você representa o reino, você representa Jesus, você representa o Senhor. Oh glória, me deixa provocar de novo. Tem alguém que está disponível ao Senhor aqui? Tem alguém que está disponível à causa do Senhor? Tem alguém que está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor? A quarta característica do legado de Timóteo, nas duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo disse para ele: ore por mim, seja meu companheiro. Usou termos que demonstrava a lealdade e a amizade de Timóteo. Deus está procurando gente leal. Deus está procurando gente que seja amigo de verdade. Deus vai trocar as suas amizades. Deus vai trocar seus relacionamentos. Eu estou sentindo muita direção de Deus para pregar isso para alguém. Deus vai trocar as suas amizades, porque a característica da sua amizade não vai ser a pipoca, não vai ser a pizza, vai ser a lealdade, vai ser a lealdade, vai ser a lealdade. Vai ficar um pouquinho estreito. A terceira provocação, irmãos, porque isso aqui é interação, é para a gente ir junto, caminhar junto. Deus está dizendo para alguém aqui: vai mudar, os relacionamentos vai mudar, as amizades vão mudar. Eu estou pregando para eles, mas serve para todo o templo. Deus está dizendo: vai ter gente leal do teu lado, vai ter amigo de oração do teu lado, vai ter amigo de intercessão do teu lado. Aleluia!
É difícil, mas é o que tem para hoje. A turma da pipoca vai mudar, a turma da pizza vai mudar. Os amigos que vão sentar na sua mesa não vão sentar na sua mesa para falar mal da obra, do pastor, do líder. Vão sentar na tua mesa para dizer: o que a gente vai fazer pela obra? O que a gente vai fazer pela obra? O que nós vamos fazer pela obra? Me dirijo ao Senhor com muito respeito, pastor Jairo. As amizades vão mudar, os companheiros vão mudar. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo nessa noite: eu vou colocar a marca da lealdade. Eu vou colocar a marca da lealdade. Sabe qual é a marca da lealdade? É gente que, independente das circunstâncias, ele não muda o discurso. Ele é amigo. A quinta grande característica do caráter de Timóteo: Timóteo entendia que não há bênção distante da submissão. Olha que interessante. O texto não diz que Paulo chegou em Timóteo e diz assim: você é escolhido por Deus. O texto não diz que Paulo chegou em Timóteo e disse para ele: você é chamado por Deus. Não. O texto diz que ele já era discípulo, que Deus de fato o escolheu para a sua obra, mas ele precisou esperar o tempo de Paulo chegar e dizer para ele: vamos continuar a jornada. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus chamou Samuel, mas quem entendeu o chamado na vida dele foi Eli. Você precisa ser submisso. Você precisa ser entendido dessa grande responsabilidade. Tem bênçãos quando você está do lado do seu líder. Tem bênçãos quando você está pronto para ouvir o direcionamento do seu pastor, da sua liderança. Eu nem sei por que Deus está me levando por esse lado, por esse direcionamento, mas Deus sabe por que Ele está falando isso. Deus está dizendo nessa noite: cuidado, não existe bênção distante da submissão. Parece que está indo bem, parece que está gerando resultado, parece que está todo mundo aplaudindo, mas daqui a pouco, do jeito que subiu, desce de uma vez. Agora quem sobe reconhecendo, quem chega reconhecendo, quem é levantado reconhecendo, é Deus que sustenta, é Deus que mantém, é Deus que mantém, é Deus que mantém. Aleluia. Quem sustenta a sua vida é Deus. Quem mantém a sua vida não é jeitinho, não é amizade, não é contato, não é nada disso. Não é, irmão, não é. Quem vai manter sua vida é você dizer: Senhor, eu sou discípulo, eu quero escolher certo, eu quero ter escolhas certeiras, eu quero ser leal à tua obra, eu quero continuar disponível, eu estou pronto para ser submisso. Senhor, eis-me aqui. Vai, Senhor, sustenta a minha vida. E Deus está dizendo: eu estou segurando na tua mão com mão forte, eu estou sustentando a tua vida com mão forte. Oh glória, eu preciso pregar isso para alguém. Quem está trilhando o caminho da submissão não cai. Não deixa tentar puxar tapete. Irmão, o reino não é feito de tapete. Aqui tem piso, irmão. Aqui tem o solo. Aqui nós estamos baseados na palma da mão de Deus. Se eles querem tapete, dá tapete para eles. Eu estou pronto para viver dentro da direção e do propósito de Deus e dizer para ele: eis-me aqui, eu sou discípulo, eu sou discípulo. Discípulo é leal. Uma grande característica de Timóteo, além de lealdade, submissão, disponibilidade, nas duas cartas, Paulo o orienta a pregar o evangelho. Paulo vai dizer para ele de tempos trabalhosos. Paulo dirá a ele de um tempo de terríveis desafios frente à obra do Senhor. Mas Paulo vai orientá-lo frente aos desvios doutrinários.
frente à influência negativa do seu tempo, da sua realidade, não negocia o Evangelho. Paulo dirá a ele: frente aos tempos tempestuosos, frente aos tempos de apostasia, a única coisa que você precisa fazer é oferecer o Evangelho para a comunidade de Deus. Não existe outra coisa, não existe outra receita, não existe outro elemento corretivo de tendências, é só o Evangelho. Pregue o Evangelho, anuncia o Evangelho, verbalize o Evangelho, anuncia o Evangelho, porque quem administra os resultados não é o seu jeito, não é a sua performance, não é a sua capacidade. Quem mantém os resultados é o dono do Evangelho, é o Deus do Evangelho, é o Senhor do... Prega o Evangelho. É isso que Paulo direciona a Timóteo: não negocia o Evangelho. Irmão, eu preciso dizer isso com muita ousadia e também com muito temor. Se nós negociarmos o Evangelho, certamente sobrará espaço para qualquer outra coisa. Agora, quando o Evangelho é a maior verdade, quando o Evangelho é pregado de forma correta, pura, sincera, verdadeira, o Evangelho se responsabiliza. O Evangelho se responsabiliza. Nós não vamos negociar o Evangelho. Estão tentando negociar a mensagem da cruz, estão tentando negociar a verdade de Deus, estão tentando anunciar a mentira em cima dos púlpitos, estão tentando pintar a verdade, desenhar a verdade para que ela seja mais colorida. Mas nós estamos aqui para dizer: a verdade é o Evangelho, a verdade é Jesus. Ninguém vai tirar Jesus dos nossos cultos, ninguém vai tirar Jesus dos nossos púlpitos, ninguém vai tirar Jesus da nossa mensagem, porque Jesus é suficiente, Jesus é Salvador, Jesus é poderoso, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus toca, Jesus transforma e Jesus causa alegria. Quer ver? É só falar do nome de Jesus que os demônios são repreendidos. É só falar do nome de Jesus que a verdade é pregada. Oh glória! É Jesus que está causando essa alegria. É Jesus que... Levante a sua mão para glorificar Jesus. Levante a sua mão, deixa ela levantada. Deixa ela levantada e diga agora: Jesus, eu estou pronto para te servir. Jesus, eu não vou negar teu nome, eu não vou negar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Diga alguma coisa que adora Jesus. Se você é batizado pelo poder do Espírito Santo, não leva embora a adoração que você trouxe, não leva embora a língua estranha que você trouxe, porque Deus está dizendo, está disponível para você os dons, a renovação, a alegria. Entrega tudo nessa noite. Oh glória! Irmãos, eu já disse nessa manhã, mas preciso dizer novamente, porque é um compromisso que eu fiz com o Senhor. Eu não invento testemunho para emocionar ninguém, mas eu preciso dizer isso como forma de gratidão. Quem está em cima desse púlpito aqui nessa noite é um jovem de 30 anos, que decidiu seguir caminhos alinhados com o propósito de Deus.
Mas para que isso fosse gerado na minha vida, de 8 para 9 anos, meu pai recebeu um diagnóstico no filho mais novo. E o diagnóstico foi de dermatomiosite crônica. Eu sei que agora a geração do Google está entrando aí procurando. Eu vou falar de novo: dermatomiosite crônica. É um processo degenerativo. Para você entender melhor, uma criança normal, uma criança que tinha tudo certinho, tudo em dia, de repente está em cima de uma cama de um hospital. Eu dou o nome do hospital, Hospital Policrim, em São José dos Campos, uma UTI. De repente estava em cima de uma cama de um hospital. A pele da minha mão descamava de mim igual você troca de roupa. Perdi o movimento das pernas, perdi a voz, meu pescoço já não levantava mais, estava definhando. De repente estava em cima de uma cama, e agora sendo conduzido pelos meus pais, numa cadeira de rodas. 5 anos em cima de uma cadeira, 5 anos sendo conduzido, mais de 7 anos para voltar a falar. Pela medicina eu só tenho 40% da voz, tem dia que ela some. A culpa não é do sonoplasta, o sonoplasta é gente boa, é eu que não tenho voz mesmo. Os médicos disseram: não vai falar e não vai andar. O diagnóstico foi 3 vezes, eles disseram claramente para o meu pai: reúne a família, reúne a mãe e diz para ela, diz para a família, diz para os amigos, o dia do luto vai ser chegado dentro de casa. O meu diagnóstico era de morte, eu era uma caixinha de ossos, eu estava em cima de uma cama desenganado. Por mais de 7 vezes, os médicos disseram para o meu pai: aguarda, espera, não temos mais respostas. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas teve um dia que o Santo Cristo da igreja de Ribeirão Preto, ele que não precisa mais de autorização médica, ele que não precisa de autorização da enfermagem, ele entrou dentro daquela UTI, ele não pediu autorização para ninguém, ele simplesmente entrou, tocou no meu peito e disse: você vai pregar a minha palavra, você vai pregar a minha palavra. Hoje eu estou aqui para dizer para você: ele mudou meu diagnóstico. Quem acredita que ele cura? Quem acredita que ele cura? Deixa a sua mão levantada, porque eu quero ministrar agora. Recebe cura, recebe cura, recebe cura de Deus. Há uma alegria de Deus entre nós. Há uma renovação de Deus entre nós, obreiros. Queridos obreiros, com todo respeito, eu amo vocês. Recebe a alegria de Deus também no teu ministério. Recebe a alegria de Deus também no teu ministério. Recebe alegria. Recebe alegria. Cadê as minhas irmãs do círculo de oração? Eu amo vocês. Eu amo vocês. Continuo orando por esses adolescentes, porque não vai terminar em morte. Não vai terminar em morte. Deus está dizendo: eu estou sustentando essa geração. Eu estou sustentando. Recebe o poder do Espírito Santo. Ele vai começar a renovar crente aqui agora. Faz muito tempo que você não fala em língua. Faz muito tempo que você não derrama aquela lágrima. Hoje Ele está dizendo: eu vou renovar a tua vida. Oh, glória a Deus. Há uma alegria de Deus no meu coração.
Há uma alegria de Deus no meu coração. Há uma alegria de Deus no meu coração. Há uma gratidão de Deus no meu coração em cima desse altar. Eu estou como um menino que sonha aqui nessa noite, porque eu sei que Ele me introduziu no centro da vontade dEle. Não era para mim estar aqui, irmão, era para mim estar no cemitério de Campos do Jordão. Mas Ele disse: eu vou fazer de você um pregador. Eu vou fazer de você um pregador. Eu acredito nos sonhos de Deus em cada um dos meus irmãos. Eu acredito nas promessas que Deus fez a você. Pode ser absurda, pode ser desconhecida, pode ser maluca a cabeça de alguém, mas eu estou dizendo, se foi Ele que disse, eu vou estar dentro da tua casa tomando Coca-Cola, porque eu acredito no teu sonho. Eu acredito no teu sonho, eu acredito. Se Deus falou, irmão, está falado, já era, acabou. Pode marcar o culto de ação de graça. Deixa eu encaminhar o término e a conclusão da minha mensagem. Mas nosso coração está muito alegre aqui, aleluia. A sétima característica que define o caráter de Timóteo são as renúncias. Agora vai ficar difícil dar glória. Nas duas cartas, Paulo escreve a Timóteo e diz a ele: foge dos prazeres da mocidade. Paulo escreve para ele: não se alinha com os prazeres dessa era. É como se Paulo estivesse dizendo para ele: viva a metanoia que eu ensinei aos irmãos que estão em Romanos. Viva o ensino do capítulo 12 da carta que foi escrita a Roma. Viva uma vida distante dos padrões da terra. Viva uma vida distante dos padrões pecaminosos desse tempo. Viva uma vida alinhada com o santo propósito de Deus. Viva uma vida de renúncia. Irmão, se a renúncia tem uma linguagem, eu acredito que a linguagem da renúncia se resume nas lágrimas que derramamos pela causa que renunciamos. Só entende de renúncia quem um dia decidiu renunciar. Irmão, se a gente pregar sobre renúncia para quem nunca vai renunciar nada, ele não sabe o que é renúncia. Agora só quem renunciou sabe. Só quem renunciou proposta, só quem renunciou mesa, só quem renunciou vontades, sabe do que eu estou pregando. É como se Paulo dissesse para ele: vai colocar muita coisa diante de você, vai ser colocado muita proposta boa diante de você, mas Timóteo, você quer viver uma vida excelente? Foge, renuncia. Não também é resposta. Você vai precisar dizer não para os prazeres. Você vai precisar dizer não para a cultura do pecado. Você vai precisar de uma vez por todas dizer: eu não vou ceder. Você vai precisar dizer de uma vez por todas: eu não vou negociar. Na hora vai doer, na hora vai ser adverso, mas há um prazer na renúncia. Enquanto a terra não compreende a sua renúncia, diante do cenário da renúncia, o maior espectador da sua renúncia é o próprio Deus. Então Deus está dizendo nessa noite, a lição prática de casa é tempo de renunciar. Eu preciso pregar isso de adolescentes a irmãos com as suas idades já avançadas, com todo respeito. Mas o Espírito de Deus diz: nesse tempo, nesse ano ainda, que é um ano aí que a gente sabe, cuidado com as propostas que serão colocadas diante de você. Cuidado com as decisões que você precisa tomar.
Coloca uma medida de renúncia nas suas decisões. Coloca uma medida de santidade nas suas escolhas. Por mais que isso vai requerer de você, por mais que isso vai te desafiar, mas Ele está dizendo para você hoje, é tempo de renúncia. Alguém sabe porque está ouvindo isso. O Espírito de Deus diz ao meu coração: diga, minha igreja, é tempo de renunciar. Renunciar, para quem nunca renunciou, não serve para nada, mas é tempo de renunciar, porque há bênçãos na renúncia, diz o Senhor nessa noite. Para mim encerrar, irmãos, o oitavo exemplo do legado que Paulo direcionou a Timóteo e que ele manifestou nas duas cartas, é extraordinário. Nas duas cartas, Paulo diz a Timóteo: manifeste, desperte, use o dom que há em você. Eu acho isso muito interessante, porque nas duas cartas, Paulo vai dizer para ele: Timóteo, você é jovem. Timóteo, você sofre com a timidez. Timóteo, você é enfermo, porque Timóteo tinha uma enfermidade. Agora Paulo vai dizer para ele: eu não vou mandar você ir no médico, eu não vou mandar você ir no psicólogo, eu não vou pedir para você fazer nada disso. A única coisa que eu vou dizer para você: desperta o dom que há em você. É como se Paulo dissesse para ele: se você despertar o dom, oh glória, se você manifestar o dom, porque o dom não vai servir para você ser aplaudido, o dom vai servir para que a igreja de Deus seja edificada. Ninguém é aplaudido porque tem dom, irmão, porque se é aplaudido já não é mais dom que ele tem, é qualquer outra coisa, porque o dom não serve para o aplauso, o dom serve para a edificação da igreja. O dom serve para que a igreja continue trilhando caminhos de excelência. Eu creio que Deus vai manifestar dons para que a obra continue edificada nos trilhos da vontade de Deus. Eu creio. Agora o que Paulo está dizendo, 4 minutos eu encerro. Timóteo, se você manifestar o dom, ninguém vai te parar. Se você manifestar o dom, você vai renunciar. Se você manifestar o dom, você vai continuar leal. Se você manifestar o dom, você vai continuar sendo disponível à obra de Deus. Tudo que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não quero saber se há 30 anos atrás você era útil. Eu não quero saber se há 30 anos atrás você pregava. O que Deus está pregando nessa noite é: desperta o dom para a obra continuar. Desperta o dom para a obra continuar sendo edificada. Paulo usa uma expressão muito interessante, e a expressão que ele usa no grego, anasopirem, é a formação de 3 palavras. E o sentido da palavra anasopirem é extraordinário. Se no Novo Testamento cabe uma palavra que se encaixa a realidade do avivamento, é anasopirem. Porque o sentido dessa palavra é mais ou menos assim. Paulo estava dizendo a Timóteo: existe uma fera dentro de você, existe um animal selvagem dentro de você, mas ele está enjaulado, tímido, temeroso, ele está receoso, ele está com medo dos desafios, ele está temendo os olhares negativos. Agora Paulo vai olhar para ele e vai dizer: fui eu que coloquei a mão na tua cabeça,
Eu não sou inconsciente, eu sei por quem eu orei. Eu não deixei a minha mão descer na sua cabeça de forma equivocada. Foi Deus que mandou eu orar por você. Eu acredito no testemunho de Eunice e de Lloyd. Sua mãe e sua avó, foram elas que instruíram você. Timóteo, tem um animal dentro de você, tem uma fera dentro de você. Sabe o que você precisa? Coloca para fora. Tudo que você precisa fazer é manifestar o dom. Tudo que você precisa fazer é liberar o fogo de Deus que existe dentro de você. Ninguém vai te parar, Timóteo. O dom precisa ser despertado. O dom precisa ser despertado. O dom precisa ser despertado. E Deus essa noite está dizendo: eu quero manifestar a minha graça na sua vida. Porque a palavra dom é da palavra carismata. É interessante. E o sentido da palavra tem o mesmo sentido da palavra graça. Você não merecia, mas Ele deu. Oh glória! Você não merecia, mas Ele depositou em você. Você não merecia, mas Ele disponibilizou para a igreja. Com a permissão do nosso pastor, se coloque sobre os vossos pés. É muito rápido o que a gente vai fazer aqui. Está todo mundo vacinado, todo mundo em dia. Glória a Deus, o Covid está repreendido aqui, ninguém vai pegar. Então por favor, irmão, isso aqui não vai quebrar nosso costume não. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado. Não, mas dá com ousadia, tá? Dá com alguém que tem coragem de fazer o que a gente vai fazer aqui agora. Oh glória ao nome do Senhor. Você está segurando a mão de alguém que tem um dom agora. Porque o que Paulo está dizendo para Timóteo, o dom está dentro de você. Você entendeu? O dom está aí. Eu vou olhar para cá, ó. O dom está aí, ó. Vai, adolescente, reage. Eu vou dizer de novo, o dom está aí, ó. Olha o que está acontecendo, ó. Está despertando o dom ali, ó. Eu creio que Deus vai usar a vida de vocês nessa cidade. Eu creio que Deus vai usar a vida de vocês nesse tempo. Eu creio que vocês serão relevantes para essa cidade. A sua escola vai conhecer Jesus através de você. Você vai para a faculdade e vão ver Jesus na tua vida. Eu creio que você será relevante. Agora não é porque você é muito bom não, é porque tem dom aí, ó. Tem dom aí. Igreja, tem dom aqui nessa noite. Altar, tem muito dom aqui nessa noite. Agora eu vou dizer uma coisa: desperta o dom que há em você. Desperta o dom que há em você. Desperta o dom que há em você. Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando nessa noite. Desperta o dom que há em você, para que a obra não pare. Para que a obra não pare. Eu vou pedir uma coisa aqui, irmão. Estou indo embora, último dia. Eu acredito que deu tudo certo. Eu vou fazer um pedido aqui humilde. Eu queria que os adolescentes cantassem de novo aquele hino da volta de Jesus. Tem como o coral cantar aquele hino aí, todo mundo? E agora, enquanto eles estiverem cantando, que a igreja vai subir, que a igreja será arrebatada. Eu creio que Deus enviará do céu. Eu creio que Deus enviará do céu a disponibilidade dos dons. Eu creio que Ele enviará do céu a disponibilidade dos dons. Recebe a alegria de Deus nessa noite. Recebe a alegria de Deus nessa noite. Recebe a alegria de Deus nessa noite. Olha que colheita linda aqui na frente. Olha que colheita mais linda aqui na frente. Você tem um glória para Jesus. Você tem outro glória para Jesus. Você tem o terceiro glória mais alto para Jesus.
vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor falou, o Senhor ministrou, o Senhor renovou, e o Senhor maravilhosamente salvou vidas diante do altar. O nosso coração se enche de alegria, a nossa boca se enche de júbilo, e nós dizemos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Perdoe os pecados, escreva os vossos nomes no livro da vida, e que eles sejam, ó Pai, filhos para a tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus irmãos, em nome de Jesus.